Muito boa noite, seja bem-vindo ao Especial Informação que a SIC Internacional traz até si habitualmente às terças-feiras. Hoje vamos falar mais uma vez dos benefícios da água, as vantagens e as desvantagens de beber boa água e má água. Temos connosco Néstor Konzen, ele que é um especialista nesta matéria, está acompanhado de Mário Bastos, também está connosco hoje, e que nos pode falar um pouco também sobre as experiências que tem tido no decorrer destes últimos meses. É importante referir também que, como já disse, estamos em direto e que pode participar através do telefone 973-589-3890, o telefone do estúdio. Estamos em direto para todo o país, temos muito gosto em receber a sua chamada telefónica, colocando questões, tentando colocar alguma questão que seja suscetível de ter alguma dúvida, que o possa ajudar a ter uma consciência mais correta sobre a questão da água. Mas eu vou voltar a um outro programa que fizemos com esta mesma dupla de convidados. Néstor disse-nos aqui, no nosso primeiro programa em que falámos sobre água, que nas vilas e aldeias as pessoas bebem água cristalina de rios e fontes e que, por hábito, vivem mais tempo e melhores, com melhor qualidade de vida. O que é que isso significa também? Boa noite, Luiz Pires. Boa noite, prezado ouvinte. O que significa? É fácil nós pesquisarmos no Google aonde estão as populações mais longevas do planeta. Sempre estão próximas de ricos mananciais de água. Então, viemos para os perímetros urbanos e nos esquecemos de tomar água. Quando foi a última vez que tomaste água hoje? E quanta água tomaste? Veja, Luiz, que nós só no falar e no transpirar, nós demandamos mais de 1 litro de água por dia. E a maioria das pessoas não toma essa quantidade de água. Ademais, a água de perímetro urbano, geralmente ela é, ou quase sempre, ela é tratada com cloro, que é um bactericida. É importante para manter a potabilidade da água. Ok, e passamos a tomar, então, água engarrafada. Não estamos nesse aspecto falando, essa água não vai ter cloro, não estamos falando de potabilidade, estamos falando de ser indicado para a nossa saúde. Muitas dessas águas engarrafadas, em termos de pH, potencial de hidrogênio, são mais ácidas do que a água da torneira. Considera que câncer só acontece em tecido ácido, não acontece em tecido alcalino. E isso é um efeito que vem no médio e no longo prazo. Então, não é indicado para consumo águas que tenham um nível de pH, potencial de hidrogênio ácido, abaixo de 7. Portanto, o melhor é, de facto, 8, não é? 8, 9, não é? Correto. O nosso corpo humano consegue digerir e metabolizar água com um nível de pH aí entre 9,5 e 10. Além disso, o nível de pH, potencial de hidrogênio, é muito elevado. Ela se torna com um sabor não agradável, não tão mais palatável, e também, em função da quantidade de oxigênio dissolvida, a pessoa toma e fica tonta. Pois, porque há muita gente fala em tratamentos alternativos, mas os tratamentos alternativos, geralmente nunca ninguém fala da água. Porquê? Porque, Luiz, é uma coisa tão trivial. Quando nós convidamos as pessoas para falar sobre água, quem sabe falamos de futebol ou outro aspecto. Abrimos a torneira, corre água, chove, cai água do céu. Então, nós não damos importância, não fomos educados por nossos pais sobre a importância da água, nem em nossas escolas. Qual a quantidade de água que uma pessoa deve tomar? É importante saber. Sim. Tecnicamente, os americanos falam, eles dizem half your weight in liquid ounces. Eu vou dizer, que cor é a tua urina? Se a urina estiver de cor amarelo concentrado, lógico, depende do que a pessoa vai comer, da suplementação que ela faz, mas geralmente, se a urina estiver concentrada, o rim está trabalhando sem o seu elemento mais importante, que é a água, para depurar as nossas toxinas. Um outro aspecto, um outro sintoma de desidratação é cansaço crônico, dor de cabeça crônica. Está faltando água. O cérebro
é o primeiro órgão a ser afetado pela desidratação. Considere, prezado ouvinte, que nós demandamos mais de 1 litro de água, ou ao redor de 1 litro de água, depende do tamanho da pessoa. Mas pela lógica nós devemos beber aproximadamente 3, 4 litros por dia, não é? 3 litros, sim. Eu vou 3, 4 litros, a não sei que uma pessoa já esteja promovendo um processo de desintoxicação, 2 litros estaria de bom tamanho. Sim. 8 copos de água, de preferência concentrar mais durante a manhã e não durante a noite, porque vai ter que urinar muito, vai perturbar o sono para acordar. E até, convenientemente, não durante as refeições também, não é? Sem dúvida. E aí temos o caso dos animais, é o caso do cão e de outros animais, somente bebem água antes de comer e depois de comer, nunca durante a refeição, não é? Por alguma razão é. Sabes, Luiz, que o meu pai era dono de um restaurante lá no Brasil e penso que não só o hábito da pressa, de comer rápido, também o hábito comercial de vender um refrigerante, aumentar o faturamento, mas o fato das pessoas estarem desidratadas que já não produzem saliva. Uhum. Nós temos que mastigar para triturar os alimentos, mas também para salivar. Fazer o bolo. Porque a saliva possui enzimas digestivas que vão auxiliar o processo de digestão e absorção dos nutrientes. Se nós, então, muito apressados, comemos e um pouco de refrigerante. Gosta de tomar refrigerante, Luiz? Não bebo com refrigerantes, evito beber à refeição, porque não me agrada o gás dos refrigerantes, não me agrada com as refeições, mas bebo água. Mas veja, muitas pessoas não concordam com o seu ponto de vista e dizem que gostam de refrigerante. Claro. Esse país já consumiu acima de 73 galões de refrigerante por pessoa por ano. Se eu não tomo mais, se o senhor não toma mais, quem é que está tomando a nossa parte? As crianças. Claro, claro. Veja que a quantidade de açúcar em um refrigerante é suficiente para suprimir a habilidade dos glóbulos brancos de comerem bactérias em 50% e leva 6 horas para essa pessoa se recuperar. O nível de pH, potencial de hidrogênio, de um refrigerante é tão ácido que é comparável ao da acidez daquela água que tem dentro da bateria. Para nós neutralizarmos uma porção de refrigerante, neutralizar quer dizer trazer do nível de pH onde ela está até o nível 7, que é neutro, nós teríamos que acrescentar 33 porções de água bem alcalina apenas para neutralizar esta porção de refrigerante. É uma bomba de acidez. Portanto, a água alcalina é, de facto, o segredo praticamente ao alcance de qualquer pessoa. Porque, obviamente, que as pessoas, como disse, não pensam na água, nem no mal que a água faz quando não é de boa qualidade, mas está aqui, é possível bebê-la, se as pessoas fizerem uma opção de a adquirir e terem um filtro especial que lhe pode proporcionar o terem essa máquina que produz água alcalina. Agora, quando falamos em mais de 10 pH ou mais de 12, a situação já é completamente diferente. Já não é para beber, tem outras funções, não é? Em função desse nível de pH tão elevado, ela tem outros propósitos. Ela é anti-inflamatória, por exemplo. Pele. Aplicação na pele, limpeza dos vegetais, ela emulsifica os óleos. Sim. Baseado em ciência, óleo e água não se misturam, porque tem densidades diferentes, mas com um nível de pH elevado, ela emulsifica os óleos da parede, dos vegetais, das frutas, e o óleo serve de veículo para os pesticidas e fungicidas, então elimina e se torna com um sabor. E em casa, eu curiosamente vi a máquina funcionar e achei de facto fantástico que nós conseguimos introduzir os parâmetros numéricos que são considerados positivos, ou aqueles que nós quisermos. Portanto, desde o pH 7, 8, 9, nós podemos fazer isso. A máquina é perfeitamente digitalizada, permite isso. Mário, qual tem sido a reação das pessoas que bebem esta água alcalina? Bom, boa noite. A reação das pessoas que estão a beber a água é realmente muito boa, porque não só tem resultados imediatos, como também realmente ao fim de 1 mês, 2 meses de fazerem análises,
os resultados falam por si, porque as pessoas, sem dúvida, os médicos ficam surpreendidos com os resultados. Esse é realmente o feedback que eu tenho das pessoas que estão a beber a água. Por ser uma água Todas, leve também, todas, muito leve. sem exceção. É uma água que se bebe muito bem, é uma água que não é pesada no estômago. A gente, quando bebe um copo de água, fica realmente, mata mesmo a sede. Fica mesmo bem. Vamos para a Arminda Sardo, que está em Linden, New Jersey. Muito boa noite, Arminda. Boa noite. Boa noite, como está? Tudo bem. Então, diga-lhe, senhora. Olha, eu queria pôr não sei se é bem uma questão, só queria informar. Estão a falar sobre a água, né? E eu queria dizer que eu parei de beber água engarrafada. Comprei a bilha, que tem um filtro, e tem um termómetro que me diz quando é que eu preciso mudar o filtro. E, na verdade, mudo quando chega ao pH 6. E fiz o teste com o termómetro na água engarrafada e vai-me para 30. 30? Vai para 30 pH Sim, sim. o Sim, medidor, estou a perceber. quando eu meço a água no copo. Sim. Portanto, A bastante, água bastante mais engarrafada que elevado. nós compramos, porque eu tenho Sim. alguma só para ter extra. Claro. Atenção que a água engarrafada nem para toda é pura. A água, que nem toda é mineral, quero eu dizer. A água que eles consideram pura, a água da torneira que é purificada e depois engarrafada. Portanto, existem muitas componentes e muitas formas de se comprar água engarrafada. Mas a senhora tem uma experiência disso em casa, portanto, nota que a água alcalina é bastante boa. Comprei até duas diferentes marcas de água, porque também faz muita diferença. Por isso é que às vezes há águas mais caras e mais baratas. Exatamente. Pronto. Águas acontece a custam mesma quase coisa, o preço do vinho, nós não andamos é? a comprar água engarrafada E não é por para-me isso que até são tanto melhores. quando eu tenho que mudar o meu filtro quando me chegar ao pH 6. Claro. E agora o senhor estava a falar até ao 10, não era? Sim, Não sei se segundo o que estou a diz o perceber Sr. bem. Nestor Kansan, até ao 10, sim. Depende da forma como a pessoa absorve essa água e quais são as funções e a necessidade que o corpo tem, não é? Eu vou passar já para ele e muito obrigado pela sua chamada. Ok. E então? Muito bem. Essa senhora agregou em casa um filtro para reter o cloro. E em seguida se percebe a mudança do paladar da água. Existe um decreto-lei aqui nos Estados Unidos que estabelece que todas as águas fornecidas pela municipalidade devem ser levemente alcalinas ou neutras. Então, ela, nesse caso, já tem uma água superior à grande maioria das águas engarrafadas, raras elas que são com um pH alcalino. Mas ela citou um nível de pH de 30, não existe, deve ser um outro parâmetro que ela está se referindo, porque a tabela de pH ela vai de 1 a 14, 7 é neutro, abaixo disso é ácido, portanto não indicado para o consumo humano, e acima é alcalino, e nós conseguimos tomar até mais ou menos um pH de 9,5 ou 10. É muito curioso. Por exemplo, nós temos gente com muito dinheiro no mundo, milionários, bilionários, gente que tem acesso a tudo. O caso de Steve Jobs, por exemplo, falámos aqui já dele, é um homem que podia comprar saúde, mas a saúde não se vende. E ele acabou por morrer de cancro, não é? Interessante que o Steve Jobs, não sei se essa carta realmente é atribuída a ele, mas ele diz que com o seu dinheiro ele pôde comprar aquilo que os seus olhos viam, que as suas mãos alcançavam. Ele pôde contratar pessoas para fazer tarefas no seu lugar, contratar motorista, mas ele não conseguiu com seu dinheiro contratar nenhuma outra pessoa para ficar doente no seu lugar. Então, a responsabilidade pela nossa saúde, ela é nossa, das nossas escolhas. A enfermidade não cai do céu. Esse é um dos pontos em que está havendo uma grande revolução na área da medicina, não só aqui nos Estados Unidos, mas em vários outros países, que não se trata de quem vai pagar o nosso seguro de saúde, eventual internação, medicação, cirurgia e tal, se trata de evitar que a doença faça assento no nosso organismo. É possível isso? Claro que é perfeitamente possível. Só que para isso nós temos que estudar um pouquinho mais sobre o metabolismo do nosso corpo. Você próprio é um sobrevivente de cancro, não é? Eu tinha câncer, melanoma e carcinoma basocelular, mudei meus hábitos alimentares e passei a tomar água alcalina,
suplementar com vitaminas e sais minerais o nosso organismo, e hoje já fazem 5 anos que eu não tive mais recorrência de câncer. Qual é a alimentação que pode ajudar consumindo muita água alcalina e depois tendo esse tal regime alimentar? Gorduras, fritos, carne de porco com muita gordura? Eu estou a falar da dieta portuguesa, não é? A dieta portuguesa tem todos esses componentes, não é? Fritos, muita gordura e até desenvolve uma coisa muito curiosa que se chama Portuguese bacteria, que é uma coisa chamada hipilose, escrevo eu, e praticamente quase todos os portugueses têm, mas só se apercebem muito mais tarde na vida. E é difícil porque isso obriga a um tratamento com a base de antibióticos muito violento. São cerca de 150 antibióticos em 2 semanas apenas. Porque é uma bactéria que se aloja no estômago, pode viver ali durante cerca de 10, 15 anos e depois pode provocar cancro. E os médicos, curiosamente, em New Jersey, chamam-nos Portuguese bacteria, porque já se habituaram que o português é um indivíduo que não tem, geralmente, regras alimentares muito definidas, não é? Geralmente o português gosta de comer, e gosta de comer bem, e gosta de comer aquilo que habitualmente faz mal. O molho, os molhos, a gordura, a carne de porco em excesso e outros produtos que são, de facto, nocivos para a saúde. Interessante observar que mesmo alguns portugueses não contraem essa bactéria. Por quê? O sistema imunológico deles está melhor. Exatamente. Então, mastigar bem a comida, comer comida fresca, não oxidada. O problema não é tanto a fritura, o problema é a fritura que oxidou. Já foi utilizada. Chamada gordura saturada, não é? A gordura saturada oxidada. O que é oxidação? Oxidação é, em termos assim mais simples, quando nós abrimos uma banana, uma maçã, uma batata e deixamos no tempo, ela fica de cor escura. Isso é oxidação. A ação dos radicais livres no nosso organismo. Como evitar essa oxidação? Comendo alimentos frescos, comendo alimentos que são ricos em enzimas. Por exemplo, suco de tomate tem nutrientes? Sim. É ácido. Pode ser, mas tem enzimas? Não tem enzimas. O tomate tem enzimas e nutrientes. Quando nós esgotamos as enzimas, que tem mais de 3.000 já catalogadas no nosso organismo pela exaustão ou não reposição, a vida cessa. Nós precisamos comer coisas vivas, ou seja, não processadas. Pode até continuar comendo a carne de porco, a mesa é um prazer, mas tem que comer salada, tem que comer frutas variadas, tem que mastigar bem, tem que tomar água. Exatamente. Mário, tu também já, por sua vez, já não tiveste, felizmente, doença oncológica, mas tiveste um problema de saúde crónica. Sim. Eu tive uma hepatite B crónica que realmente foi muito, muito grave. São 28 anos e por 2 vezes o meu fígado teve para ser transplantado. E realmente, quando eu comecei a beber a água, não fazia ideia que a água me pudesse trazer qualquer benefício, porque para mim a água era como a cerveja, cada uma com a sua marca, não deixa de ser água. Nem tão pouco a pessoa que me estava a dar a água tinha noção do problema de saúde que eu tinha. Mais tarde veio-me dizer que realmente que tinha notado que a minha cor não era de uma pessoa saudável e por isso me estava a dar a água. Mas o facto é que realmente o meu fígado regenerou os 100%. E eu depois vim realmente a perceber que tinha sido mesmo a água. Foi mesmo a água que me ajudou, inclusive isso depois vim a constatar com as outras pessoas que estão a beber a água, as pessoas que realmente estão a beber a água, que todas, sem exceção, tiveram benefícios, todas, sem exceção, com qualquer problema de saúde, porque existe a regeneração dos nossos órgãos com a água, porque ela realmente hidrata-nos e é uma água completa, é exatamente a água que o nosso sangue e a nossa célula precisa para a regeneração dos nossos órgãos. Claro que isso só é possível através de uma componente técnica, que é uma máquina. Mas como esta comunidade é uma comunidade muito pequena e que praticamente todos conhecem, quando vir na rua Mário Bastos,
podem fazer uma pequena experiência, vendo como é que se sentem ingerindo essa água alcalina, que é extremamente importante para a saúde. Nestor, as pessoas que têm que beber muita água, ou tem que ser o QB, o quanto basta? É preciso beber muita, podemos exagerar na água alcalina? Tudo deve ser pautado Moderação. pelo equilíbrio. Se nós bebermos mais de 1 litro de água por hora, o nosso organismo não vai metabolizar, não vai digerir, manda para o intestino, liquefaz as fezes, a pessoa vai ficar com diarreia. E não é esse o propósito. Então, nós devemos tomar paulatinamente, ao acordar pela manhã, primeira coisa a fazer, tomar um copo de água em jejum. Nós ficamos 5, 7, 8 horas repousando, sem água. Nós precisamos da água. Espera um pouquinho, vai tomar um banho, fazer as suas coisas, apronta o café da manhã, depois vai comer, mas toma água em jejum. 15 minutos antes, meia hora depois, procura não comer enquanto, não tomar água enquanto está comendo. É muito importante isso. Muito importante. Luiz, permita-me voltar ao aspecto destas populações de interior que são longevas porque têm acesso a uma água boa. E nós que estamos aqui na cidade, como fazemos? Veja, a natureza produz esta água alcalina por intermédio da eletrólise num grande espectro. Chove, cai água do céu na terra, vai lá para as profundezas, a pressão da terra nas profundezas empurra ela de volta para fora, enriquecendo ela de sais minerais, quebrando o tamanho das suas moléculas e deixando ela uma elétron doadora. Estas pessoas que Isto é até nós estragarmos a água outra vez, não é? Quando depositamos nos rios aquilo que não devemos depositar, não é? Químicos e outras coisas. E nós estragamos o meio ambiente, exatamente. Porque os rios tinham água cristalina, límpida, pura, e depois deixaram de ter, porque nós, o humano, estragamos. E hoje estamos pagando pedágio, claro, porque nós somos uma extensão da natureza. Olha o número de enfermidades que tem hoje, de farmácias que tem hoje, que tinha antigamente. O que nós estamos fazendo com a natureza que está refletindo em nós também? Comer simples, comer de maneira orgânica, comer produtos não tão beneficiados, comer frutas, comer vegetais, suplementar, fazer exercício físico. Os 5 pilares da saúde são bom sono, boa comida, suplementação, exercício físico e água. Nós não podemos prescindir de água. A água é imperativa, é fundamental. E não podemos substituir a água por refrigerante, por café, por cerveja, por vinho, por leite. Água é água. E a água, as pessoas podem pensar, mas eu não vou beber, porque esta água assim... geralmente, quando há um cataclismo, uma das primeiras fontes de abastecimento da humanidade é a água. E muitas vezes a água estraga-se, porque existem saneamentos, canalização, quando há tremores de terra, vulcões, situações como o Katrina, por exemplo, em que a água dos fossos se junta à água dos rios, portanto, e as autoridades aconselham as pessoas a ferver a água antes de consumir, exatamente para eliminar todas as bactérias que têm. Mas, curiosamente, eu em 2005, estive durante muitos dias a cobrir a tal tempestade Katrina, em New Orleans. Fui confrontado com uma situação que nem sequer me apercebi que era uma situação complicada. Nós não bebíamos água de lado nenhum, só engarrafada, e curiosamente quando fui lavar os dentes ao aeroporto, ali nós estávamos acampados numa zona muito próxima do aeroporto de New Orleans, eu bebi água da torneira para lavar os dentes, não é? E um coronel do exército disse, lá não faças isso é uma asneira, tem que ser com água engarrafada, não é? Porque nós não temos a noção que não bebendo a água, ela em contacto com a nossa boca, não é? Também pode contaminar. Portanto, veja bem, como diz o Nestor, quando abriu este programa, as pessoas não têm a noção da importância da água. Isto é um facto, não é? Agora tem um outro aspecto importante que tu comentaste ao fazer a higiene bucal. E nós fazemos a nossa higiene corporal também, todos os dias, tomando banho. Claro. E que tal, Luiz, se nós ficarmos uma semana sem tomar banho? Complicado. Parece ridículo, não é mesmo? Complicado. Nós ficámos nessa altura e vou dizer que
O momento mais feliz da nossa vida foi quando utilizámos uma banheira. Eu fui o quarto a tomar banho numa banheira de água. Portanto, com a mesma água? Com a mesma água. Porque não havia água, então havia um pinguinho de água aqui enchendo aquela banheira no hotel onde nós estávamos em New Orleans. E, portanto, veja bem, imagine bem qual é a sensação de uma pessoa 5 dias sem tomar banho. É muito complicado. Mas essa é uma situação extrema. Agora, vamos para o nosso dia a dia. Há quem não tome. Há quem não tome. Então, eu faço a seguinte pergunta. Quanta água tomaste hoje? 1 copo, 2 copos, ou talvez 3, 4 ou 5 copos. E eu lhe pergunto, que tal passar a tomar um banho com esta mesma quantidade de água que você, prezado ouvinte, tomou hoje durante o dia? Como é que isso é possível? Pois, a maioria das pessoas vai dizer, não seria capaz de lavar as minhas mãos ou os meus pés? Então, prezado ouvinte, que tal, ou por que nós devemos esperar que o nosso organismo internamente, cuja superfície dos órgãos é maior do que a nossa pele externamente, deva se lavar com essa ínfima quantidade de água? Veja que todo o metabolismo do nosso corpo, todos os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão, são baseados em água. E se essa água passar a estar escassa, ou ela estiver suja dentro do nosso organismo, nós começamos a pagar o pedágio. Com asma, com artrites, com diabetes, com câncer, com rinites. E aí nós vamos ao médico. E não entendo mal as minhas palavras que eu estou querendo sugerir que não vá ao médico. Deve ir ao médico, sim, eu vou ao médico também. Mas esperar que o médico seja o responsável pelo restabelecimento da nossa saúde é um equívoco. Claro. Quem é o responsável somos nós próprios, porém ele vai orientar. Mas, também comunga aquela teoria de que nós somos os nossos melhores médicos. sem dúvida. Deixe a sua comida ser o seu médico. Sim, sim. E a maneira como nos sentimos, como reagimos, quando notamos que alguma coisa está errada, somos nós os primeiros a saber. O médico não tem função nenhuma aqui. Então, a água não pode ser substituída por nenhum outro elemento. Nós precisamos da água. Experimente, prezado ouvinte, fazer uma experiência de passar a ingerir um volume maior de água. Porém, algumas pessoas vão dizer assim, não gosto de tomar água porque ela é dura aqui e ela é pesada aqui. Isso se dá ao fato de que, à medida em que nós avançamos de idade, nós vamos perdendo a sensibilidade da sede. Daí a necessidade de nós nos disciplinarmos. Mas eu não tenho sede. Mas nós não devemos tomar água só quando temos sede. Sim, ingerir. Nós precisamos tomar água no dia a dia. Porque a água engarrafada, depois que ela passou pelos processos de filtragem e transporte, ela aumenta o tamanho das suas moléculas, razão pela qual ela é difícil de deglutir. A água destas fontes alcalinas, que a natureza produz a eletrólise num grande espectro e que a ciência, por intermédio desse equipamento, também mimifica esta situação da natureza, faz com que as suas moléculas sejam menores, então se torna uma água macia, sedosa, boa de tomar, que não dá peso no estômago. Acha, de país para país as águas são diferentes? Sem dúvida. Tudo depende. Há pessoas que quando vão a Portugal, eu creio que o Brasil é a mesma história, dizem, mas a água é melhor, os alimentos sabem-me melhor, porque a água cozinhou os alimentos mais gostosos. Isso é de facto uma realidade ou um mito? Sem dúvida. Veja que quando nós tomamos a água da chuva, ela tem só um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio. E eu digo que ela tem um gosto de cabo de guarda-chuva, ou seja, um gosto estranho, porque ela está destituída de sais minerais. Quando ela cai na terra e ela se enriquece dos sais minerais, fica aquela água doce, que nós chamamos, aquela água saborosa, boa de tomar. E a comida e o café feito com essa água fica com outro sabor. A mesma coisa com água alcalina, por exemplo. O gosto é completamente diferente. Completamente porque possui essas propriedades minerais e o pH ajuda muito também. Gosta de tomar café, Luiz? Sim. Já experimentaste fazer café com água alcalina? Não. Ele perde o amargor aqui no canto da boca. Eu tomo meu café sem açúcar. Algumas pessoas perguntam para mim, sem açúcar? Como pode? Eu gosto de provar o sabor do café.
Bebes água, café, quando é possível, com água alcalina também? Sem dúvida, o meu café, o meu chá é só feito com água alcalina. A minha comida é feita com água alcalina. Tudo em minha casa é feito com água alcalina. Só água alcalina. Notas diferença quando... Só usamos a água A torneira? da torneira para tomar banho mesmo. E para lavar a louça, claro. E começaste a notar uma diferença grande desde que começaste a cozinhar dessa maneira? Sim, uma diferença enorme. Sem dúvida que o sabor da comida é outro. É muito mais paladosa. O sabor é diferente. É, sem dúvida. Faz lembrar quando realmente estávamos lá na terra da avó, quando a avó fazia a sopa, fantástico. Sem dúvida. Isso. Por que esse aspecto do sabor diferente? Em função da micromolecularidade, ela entra dentro das células, dos tecidos, daquilo que está sendo preparado, retirando dali o sabor. E, em função da alcalinidade, retarda a oxidação. Fica uma comida completamente diferente, com um sabor muito melhor. O que é que aconselha às pessoas em relação à água alcalina? Se tiverem acesso, pesquisem, olhem, estudem. Se tiverem acesso a ionizador de água, que por meio da eletrólise vai produzir a água alcalina, preste atenção que isso vai ter um impacto muito grande na sua vida. Outra coisa que se recomenda muito, prezado Luiz e prezado ouvinte, ao colocar um filtro de cloro na cozinha, a água vai melhorar muito de sabor e para os alimentos também. Entretanto, aí nós vamos tomar um banho de 5 minutos, 8 minutos, quando é um banho rápido, 10, 15 minutos, algumas pessoas para se aquecer. A nossa pele é como uma esponja e absorve o cloro que está na água. E esse tem um efeito cumulativo no longo prazo. As mulheres sabem, nós homens também, pela perda do viço do cabelo, da pele, fica pálida, opaca. E esse cloro, ele entra por dentro em nossa pele, sendo no longo prazo um dos causadores de tantos problemas que existem hoje de hipo e hipertireoidismo, que antigamente não tinha. Porque os níveis de cloro eram inferiores, obviamente, não é? Nós Ou nem não vamos havia sequer. Nem vamos entrar no aspecto do flúor, porque aí nós vamos chorar no programa aqui. Há muitos restaurantes que têm também, já aqui focamos isso uma vez, que têm água alcalina para os seus clientes e que a vendem normalmente. E as pessoas preferem isso, muitas vezes, à água engarrafada. Já temos vários exemplos, não é? Aqui no Urco. Sim. Portanto, significa que a opção é sempre a mais correta, não é? Sem dúvida. Inclusive, eu conheço algumas pessoas que dizem que quando vão comer a restaurantes que têm água alcalina, a comida tem outro sabor. Eles próprios certificam que realmente a comida é muito mais saborosa e, ao mesmo tempo, não lhe cai mal no estômago. A comida não ficam infartados, não tem azia. A comida é muito, muito melhor, sem dúvida. Alguma coisa que queira acrescentar à nossa conversa para podermos continuar a conversar um bocadinho sobre os benefícios da água? Em relação aos componentes desta água, como é que pode ser obtido? O que é necessário fazer? Qual é o modo em que as pessoas devem ingerir esta água? Em que circunstâncias? Todos os dias nós devemos tomar água 2 litros por dia. As crianças devem tomar água, sim, também, com um nível de pH mais baixo. Não, logicamente, uma criança não vai tomar 2 litros de água por dia. Nós temos aí entre 40 a 60, 70 trilhões de células. Cada célula tem um universo de atividade dentro do nosso organismo e ela está inundada em água. Água é imprescindível para o nosso corpo. Existe muita literatura de autores do mundo inteiro não relacionados com os fabricantes de equipamentos que produzem a eletrólise e, consequentemente, a água alcalina. A eletrólise é de domínio da comunidade científica mundial, então é de domínio público e imprescindível para a nossa vida. É muito difícil falar sobre os benefícios da água, já abordámos praticamente os temas, praticamente todos, mas há sempre algo para dizer. A água pode ter também... a água alcalina bebida em excesso pode fazer mal? Não.
Em excesso, o senhor quer dizer... Em quantidade, e há pessoas que podem não aceitar bem a água alcalina. Não existe Não existe, contraindicação do uso da água alcalina. Existe sim efeito colateral de uma desintoxicação muito rápida que essa pessoa vai ter, especialmente com os adultos, inclusive com os jovens também, de anos tomando medicamento, compulsoriamente comendo pesticida e fungicida que estão nas comidas hoje, a não ser que a alimentação seja 100% orgânica, mas mesmo assim, todos nós precisamos de água. Yeah. É natural que as pessoas tenham dúvidas. Eu aconselho as pessoas a ligar para o 973-589-3890 se tiver alguma dúvida sobre esta questão. E quando falamos de água, falamos de um bem comum, natural e normal, que é imprescindível ao corpo humano para que nós consigamos viver e respirar, porque a água também é respiração, também é transpiração, já aqui foi dito. E saber até que ponto é que é possível obter esta água, bebê-la e ter os efeitos pretendidos, sobretudo no combate a doenças e na prevenção, sobretudo, a determinadas doenças. Nós temos uma chamada de Lídia Portela, de Long Island. Muito boa noite, Lídia. Boa noite. Diga, minha senhora, faz favor. Olha, eu queria fazer uma pergunta sobre esta peça que se põe dentro da água que se chama Silosimol. Há escutado? É como Um filtro, não é? Não é um filtro, é um um magnete. Há um magnete. Ok. Néstor, o que é que se pode dizer sobre isto? Muito bem. O Silosimol é uma marca comercial de um magneto que as pessoas colocam dentro da água. Vai passar a tomar água magnetizada. Muitas pessoas sentem benefícios tomando a água magnetizada, porém, a diferença entre uma água ionizada e uma água magnetizada é que a água magnetizada produz moléculas em formato triangular. A água ionizada produz moléculas em formato hexagonal, ou seja, 6 faces ao invés de 3 faces de um triângulo. Para a senhora fazer um teste simples entre a diferença de uma água magnetizada e de uma água ionizada, pega um saquinho de chá, e de preferência chá verde, que não tem corante, tem uma cor bem suave, e derrama sobre esse bagzinho de chá a água magnetizada. Não vai fazer chá. Pega esse mesmo bagzinho de chá e derrama água ionizada. Vai produzir chá instantaneamente. O que quer dizer isso? Que o tamanho da molécula da água magnetizada com o silosimol não é pequeno o suficiente para entrar dentro das nossas células. O que essa água faz? Nós tomamos, ela vai ao redor das células e a expelimos ou excretamos sem com que ela cumpra com a finalidade primordial para a qual ela foi concebida. Por que o Sr. Mário teve esse testemunho extraordinário dos médicos ficarem pasmos e duvidarem dos resultados e dizerem, não, Sr. Mário, esse sangue não é seu. Uma vez que o organismo tem o ferramental necessário para promover a reidratação, desintoxicação e alcalinização, o nosso corpo produz o milagre conhecido pela ciência médica como homeostasis. A água magnetizada tem um propósito? Sim. A água ionizada tem outro propósito? Sim. Digamos assim, nós temos vários meios de locomoção. Água magnetizada, andar de bicicleta. Água ionizada, andar de avião. A informação está dada, minha querida amiga. Pronto, a informação está dada para esta telespectadora que põe um magneto dentro da água, não é? Sim. E esse magneto ajuda em alguma coisa? Depois dessa explicação mais técnica, agora de uma forma mais simples. Sim, sem dúvida. Claro que as pessoas que tomam água magnetizada, elas sentem diferença. Porém, se essa senhora estiver colocando o magneto dentro da água da torneira, ela vai continuar tendo cloro. Claro. A água de um ionizador utiliza a água da torneira, porém passa por um filtro para já ali reter o cloro.
Se essa senhora estiver colocando esse magneto numa água que não contenha cloro, já está perfeito, tem um passo positivo. Isso é importante. Eu creio que abarcámos vários temas dentro deste contexto da água e que são importantes para as pessoas. A informação está dada, naturalmente que as pessoas agora vão ver na internet, eu aconselho mesmo, que eu fiz o mesmo, as pessoas consultarem na internet um motor de busca qualquer da Google e colocarem lá água alcalina e depois ler atentamente depoimentos, investigações sobre isso e com certeza absoluta que ficam com uma ideia mais informada, mais definida sobre os benefícios da água alcalina que, como disse o Néstor e também o Mário Bastos, que tem efeitos extremamente positivos para a saúde. É uma questão de investir, naturalmente, na possibilidade de poder ter uma coisa destas em casa e poder ter a oportunidade de poder subtrair benefícios quando ingere esta água alcalinizada. Néstor Conceito, foi um prazer tê-lo cá. Foi meu, obrigado. Esperemos ver-nos mais vezes, Mário também. E não se esqueçam, quando virem o Mário na rua, experimentem a aguinha, porque ele tem muito gosto em que o senhor experimente em casa. Não tem que pagar nada. Mas o que é certo é que pode experimentar e saber se é bom ou não. É um teste. Foi um prazer estar na sua companhia. Em nome de toda a equipa que levou este programa até si, tenha uma muito boa noite. Até uma próxima oportunidade.